Capítulo 2º. Dos contratos de parceria público-privada. Artigo 5º. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no artigo 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever. Inciso 1º. O prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Inciso 2º. As penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas. Inciso 3º. A repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e alha econômica extraordinária. Inciso 4º. As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais. Inciso 5º. Os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços. Inciso 6º. Os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia. Inciso 7º. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado. Inciso 8º. A prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos parágrafos 3º e 5º do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso 15 do artigo 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Inciso 9º. O compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos e efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Inciso 10. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. Inciso 11. O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos, na fase de investimentos do projeto e, ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificando a hipótese do parágrafo 2º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela administração pública, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 dias após a apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta lei ou no contrato para a rejeição da atualização. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever adicionalmente. Inciso 1º. Os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito previsto no inciso 1º do parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Inciso 2º. A possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da administração pública. Inciso 3º. A legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas.
Artigo 5º. Para fins do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 5º, considera-se: inciso 1º. O controle da sociedade de propósito específico à propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Inciso 2º. A administração temporária da sociedade de propósito específico, pelos financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes. Alínea A. Indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou administradores, a serem eleitos pelos cotistas, nas demais sociedades. Alínea B. Indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. Alínea C. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária, que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Alínea D. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 1º. A administração temporária autorizada pelo poder concedente não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 2º. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 6º. A contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: inciso 1º. Ordem bancária. Inciso 2º. Cessão de créditos não tributários. Inciso 3º. Outorga de direitos em face da administração pública. Inciso 3º. Inciso 4º. Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. Inciso 5º. Outros meios admitidos em lei. Parágrafo 1º. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Parágrafo 2º. O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos 10 e 11 do caput do artigo 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. Parágrafo 3º. O valor do aporte de recursos realizado nos termos do parágrafo 2º poderá ser excluído da determinação. Inciso 1º. Do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. CSLL. Inciso 2º. Da base de cálculo da contribuição para o PIS. PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. COFINS. Inciso 3º. Da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. CPRB devida pelas empresas referidas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2015. Parágrafo 4º. Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o artigo 75 da Lei nº 2.973,
de 13 de maio de 2014, e até 31 de dezembro de 2014. Para os não optantes, a parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens a que se refere o parágrafo 2º deste artigo for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do artigo 35 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo 5º. Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 6º. A partir de 1º de janeiro de 2014, para os optantes conforme o artigo 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e de 1º de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação dos serviços públicos. Parágrafo 7º. No caso do parágrafo 6º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato. Parágrafo 8º. Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços públicos nas datas referidas no parágrafo 6º, as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. Parágrafo 9º. A parcela excluída nos termos do inciso 3º do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. Parágrafo 10. No caso do parágrafo 9º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. Parágrafo 11. Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída nos termos do parágrafo 3º, ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEP, da COFINS e da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º no período de apuração da extinção. Parágrafo 12. Aplicam-se as receitas auferidas pelo parceiro privado nos termos do parágrafo 6º ao regime de apuração e as alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação dos serviços públicos. Artigo 7º. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 1º. É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 2º. O aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas.